Hoje você caiu no melhor corte de política aqui do TikTok. E outra coisa, nesse corte aqui do Guto Passos Podcast, você vai encontrar algo jamais visto dentro dessa plataforma. Lembrando que o Guto Passos Podcast é o primeiro canal de podcast feito dentro do TikTok. Então assista até o fim. Bom, tudo certo aí, bruxa? Tudo certo, adorador? Beleza, meu rei? Beleza, minha rainha? Tudo bem? Tudo beleza, né? Bom, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui. Excelente noite para vocês. Desejo que tenham um debate enriquecedor, cheio de conhecimento e com muito respeito, não só com os nossos espectadores, mas principalmente comigo e com vocês aqui, tá? Os debatedores. Olha só, a pergunta que eu sempre faço é: quem é adorador? Boa noite, adorador. Seja bem-vindo. Fala com a gente. Sou o André, né? Meu nome é André. Eu sou pernambucano, nordestino, 42 anos. E acredito sim na melhora do nosso país. Sou de direita. Estou aqui disponibilizando, né, para debater com a Ellen, a bruxa. Boa noite, Ellen. Tudo bem? Boa noite. Maravilha. Ellen, bruxa da noite. Quem é a Ellen, bruxa da noite? Bom, meu nome é Ellen, né? Muitas pessoas já me conhecem aqui. Eu sou de esquerda, né? Eu tenho um viés mais à esquerda do que às vezes a de esquerda progressista, né? Não sou partidária, então não sou petista, não gosto do partido, do PT, como assim não gosto de outros partidos também, né? Para além disso, sou mãe, sou avó, quem me conhece aqui sabe, sou advogada, né, especializada na área criminal, direito constitucional e defendo aqui a ideologia da esquerda, sempre. Maravilha. Então, desejo para você também, Ellen, um excelente debate, tá? Quem deseja começar o debate? Pode começar, adorador. Eu? Adorador? Então, beleza. Olha só a dinâmica, tá? A dinâmica vai ser, pessoal, dentro dos 3 minutos e dentro dos 2 minutos e dentro dos 5 minutos, tá bom? Bom, dentro disso, eu peço por gentileza para que vocês, em momento algum, se ofendam, se xinguem, utilizem palavras pejorativas, tomem o máximo de cuidado para não sair qualquer tipo de preconceito ou fala preconceituosa, tá bom? Assim, a gente vai caminhar a live, como sempre caminhou aqui, dentro do debate técnico, que é o que eu mais priorizo. Tá bom? Então, começando com o debate já de 3 minutos. Adorador, é com você. Vamos lá. Eu quero passar assim, eu sou o cavaleiro, eu quero que a mulher comece, né? Dou a oportunidade a ela para começar. Os cavaleiros, né? Primeiras damas. Ok. Obrigada, então. Maravilha, Vamos você, lá. né? Eu vou para a pergunta, então. Adorador, enquanto de direito, eu acredito que você é a favor do capitalismo, né? Do liberalismo econômico, né? Das liberdades individuais, correto? É só uma pergunta retórica, mas assim, se você é a favor do Estado mínimo, e aí eu vou começar a fazer uma pergunta que não vai demorar o tempo que eu faço. Se você é tudo isso que eu trouxe aqui, que eu acredito que seja, eu não estou impondo, se for alguma coisa diferente disso, você me traz, bolsonarista, de direita, né? Então, por que você ou as pessoas que você defendem, a ideologia que você defende, já que é a favor da liberdade individual, por que há tanta interferência sobre as liberdades individuais pautando-se nos costumes cristãos, já que a liberdade individual é um fator, que vocês defendem? Por que há tanta interferência na liberdade individual das pessoas, né? Por que há tanta interferência com relação a dogmas do cristianismo que são impostos à sociedade, fazendo com que se fale entre pautas morais? Por que disso, adorador? Passa a palavra. Eu queria saber qual foi a lei que a direita criou, né? Ou qual foi a interferência quanto às liberdades individuais que nós de direita cometemos, criamos. Pode falar. Bom, adorador, eu vou te trazer uma pauta, então. Com relação ao aborto,
né, das pessoas, você sabe que teve uma interferência do Congresso Nacional agora que vai dificultar de forma ampla as crianças que são estu, né, de tirarem ali, poderem fazer o seu direito, que é o aborto, né? Porque eu não sei se você ficou sabendo, passou na calada da noite a votação. Ou seja, as crianças hoje em dia, pessoal, que foram estu, as meninas de 11, 12, 13 anos que foram estu, a burocracia ela será gigantesca, né? A partir da votação que fizeram, para que elas possam retirar. Essa é uma interferência. Não só essa, como também a questão da individualidade da mulher na questão do aborto, né? Que se fala muito, né? Que enche muito essa pauta moral. E é isso. Essa é a diferença entre a direita e a esquerda. Nós combatemos a raiz, o mal. E vocês querem combater a consequência, né? Vocês querem agora julgar lá o direito ou não de aborto. E nós queremos criminalizar quem comete. Por exemplo, o Bolsonaro, ele criou a direita, né? Levanta aí para debater no Congresso para dar uma injeção, né, nos abusadores. Aquele que cometer um abuso, abu, né, contra, independente seja a mulher, criança, o que seja, ele ser castrado por uma castração química. E a partir daí nunca mais ele comete isso aí, com leis. Ok. Bom, beleza. Se passou os 3 minutos da bruxa, é com você agora, adorador. 3 minutos. E lembrando, pessoal, é a dinâmica de 3 minutos, 2 minutos, e aí tem um bloco que eu separei aqui especial, onde vocês vão gostar bastante, tá? Vai lá, adorador, com você, 3 minutos. Certo. Então, como continuando de onde eu estava, nós não vamos brigar pela causa, pela consequência. Claro que tem que ser tratada com seriedade, sim. Mas quando a gente cria leis mais rigorosas contra esses abu, contra essas pessoas terríveis, sim, nós aí estamos realmente combatendo. Então, se a partir do momento que nosso país, nós temos uma lei que aquela pessoa que comete esse tipo de crime, ele recebe uma injeção em que ele seja castrado, que ele não tenha mais como ter ereção, o que vai acontecer? Eles vão pensar 2 vezes antes de cometer. Não é? Então, aí sim é uma lei efetiva, é um combate efetivo. Agora, só tratar a pessoa que está lá, que foi a vítima, né? Discutir somente sobre a vítima, não está resolvendo. O que vai resolver é triplicar a condenação e sim criar lei para castrar, como em outros países tem. Esse é o meu pensamento. Tá? Esse é o pensamento da direita. Essa é a diferença da direita para a esquerda. Tá? Então, o Ellen, falando sobre isso, já que você conhece de lei, deve estar falando dessa pauta porque conhece realmente, o que é que você acha de uma vida que já foi gerada ali, porque ela o coraçãozinho já bate, já tem órgãos ali formados. Então ali já é uma vida, né, formada, que independente da forma de concepção, essa pessoa que está ali vítima, inocente, né, mas é uma vida já, né, já é um coração que bate, e ali essa pessoa não tem o direito à vida, independente da concepção. O que é que você acha disso? É criar um crime, é cometer um crime, tirando uma vida para combater um crime? É assim que funciona no seu pensamento de esquerda? Pode falar. Pode falar. Tá fechado o microfone. Primeiro, você não respondeu a minha pergunta sobre a burocratização que o Congresso está impondo para que as crianças que sofram esse tipo de abuso sejam resolvido o problema, porque criança tem que ser criança não tem que ser mãe. Muito, principalmente com relação a uma criança que é abu, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou responder primeiro para você.
Quando você fala em castração, e aí a diferença da esquerda é maravilhosa com relação à direita, né? A diferença da esquerda é que a gente não fica numa pausa rasa, a gente estuda, a gente precisa estudar todas as consequências daquilo que está fazendo. Primeiro existe a consequência que a castração, o adorador, ela é uma medida que ela... Não, mas eu tava... Passou com você? Tá, eu continuo, né? Sim. A castração adorador, ela não é uma medida efetiva, inclusive na própria Alemanha já não está sendo usado mais. Primeiro, eu vou trazer como funciona a Alemanha, porque você trouxe outros países. O homem, ele tem que permitir a castração, tá? E a castração, ela não é uma castração irreversível, muito pelo contrário. A castração, ela funciona como um medicamento, eu não sei se você sabe, mulheres que tomam anticoncepcionais e vacina, que tomam de 3 em 3 meses, a castração, ela também funciona de 3 em 3 meses. Então, o homem, ele tem que ir para poder tomar a medicação novamente, ele tem que permitir. Entretanto, se ele usar um azulzinho durante esse período, ele vai conseguir ter uma ereção. Agora, qual que é a diferença da esquerda para a direita? A gente estuda. A questão do estudo, muitas das vezes, em sua maioria absoluta, pelos psicólogos, ela não é uma questão sexual, ela é uma questão de dominância. Então, muitas vezes, o usa o órgão, ele usa outros instrumentos, ele usa a visão, né? Ele usa o tato, ele usa outros instrumentos para que ele possa dominar aquela vítima, para que ele possa humilhar aquela vítima. Então, a castração química, ela não resolve por quê? Primeiro, que ela é irreversível. Segundo, que o homem, ele tem que se permitir. Terceiro, que na Constituição Federal não admite esse tipo de punição. E terceiro, ela não previne, ela só simplesmente depois penaliza. A questão é prevenção. E aí que a direita é diferente. A direita, ela pensa na prevenção enquanto numa educação para que as crianças possam perceber, né, aquela situação de abuso. Então, você precisa dar uma educação, e tem as idades, né, que vão sendo progressivas, o ensinamento. A criança de 3 a 7 anos, ela precisa aprender que nem todo mundo pode tocar no certos tipos de comportamento, não pode ser. Ela precisa identificar isso. Ela precisa entender que ela não pode ter segredo para a família. Ela precisa identificar. E aí sim, sucessivamente, dependendo da idade, vai se aprimorando mais a questão de educação. Então, é isso. A esquerda, ela não é a favor. Eu não sou, eu não faço, eu não faria um aborto, entendeu? E também não acho, também, para mim tem um tempo estipulado. Eu jamais acharia normal uma pessoa de 7 meses, com 8 meses, assim como o próprio Bolsonaro disse no passado, que deveria ter um controle de natalidade nesse país com pílulas de 8 meses. Né? E quem não se lembra que o próprio Bolsonaro deu uma entrevista que ele sugeriu ele sugeriu o aborto para o filho Renan, que a namorada, que era amante, não aceitou, e aí tá lá o Renan. Então, é o seguinte, a medida não é só de penalização, gente. A medida, perdão, sempre me fala, tá, Guto? Porque você sabe que eu não enxergo. Eu não enxergo, pode me chamar a atenção no tempo.